Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael, de Matemática e Física do Macfísica São Carlos, e eu venho trazer mais uma dica para vocês. Acompanhe a dica. A dica de hoje é geometria plana, mais especificamente triângulos equiláteros. Trouxe um exercício do Enem. O exercício fala assim: um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 cm são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3 e ele quer saber o valor de R em centímetros é igual a... No caso específico desse exercício, ele quer saber quanto que vale o raio. O raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Mas vamos olhar para um outro ângulo. Eu sei que isso daqui vale o raio, eu posso ser essa distância desse ponto até essa extremidade. 10 centímetros mais 30 centímetros mais x. É um valor que eu não sei. Eu preciso achar essa medida de x. Em geometria plana, toda vez que você precisar achar a medida de um lado, você tem que pensar da seguinte maneira: eu só sei calcular medidas de lados ou de um comprimento com triângulos. Todas as fórmulas que vocês aprendem para calcular medidas de lados são fórmulas com triângulos. Então, para calcular a medida de um lado ou de um comprimento, você precisa fazer parecer um triângulo. Nesse caso aqui específico, temos 3 circunferências tangentes. Quando tem 3 circunferências tangentes, você não pode nem ter dúvida. Sempre, quando tem circunferências tangentes, ligue os pontos centrais dessas circunferências. Então, ligando os pontos centrais dessa circunferência, eu acabei de solucionar o meu problema. Porque eu acabei de fazer aparecer um triângulo, que é o que a gente precisava. Então, vamos recapitular. Toda vez que eu preciso achar um comprimento, calcular um tamanho ou uma medida de um lado, a gente precisa fazer aparecer um triângulo. No caso específico desse exercício, como eu tenho circunferências tangentes, eu ligo o centro dessas circunferências. O que são circunferências tangentes? Circunferências são que tocam entre elas num único ponto. Beleza. Esse triângulo é um triângulo muito importante, porque ele é um triângulo retângulo, com todos os lados medindo 60 centímetros. Se todos os lados são iguais, ele é um triângulo equilátero. Vamos recapitular o que é um triângulo equilátero? Todos os lados iguais. Todos os ângulos iguais a 60 graus. Mais uma coisa importante: a altura do triângulo equilátero é o lado L, raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então aqui são todas as informações quando a gente diz um triângulo equilátero. Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais a 60. A altura do triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nesse exercício, eu tenho um triângulo equilátero que cumpre todas essas 4 características. E eu preciso descobrir o x. O x é a distância do centro da circunferência até a extremidade do triângulo. Quando você tem um ponto central até o extremo do triângulo, esse ponto você pode chamar de baricentro. No caso do triângulo equilátero, o baricentro é o encontro da mediana, da mediatriz, da altura, é o encontro de todas as retas que passam no centro do triângulo equilátero.
Como que eu sei que é um baricentro nesse caso? Porque se eu continuar essa reta, ela vai formar um ângulo de 90 aqui. É uma altura. Se eu pegar uma outra reta, saindo desse ponto até aqui, até a outra extremidade oposta, do vértice até uma extremidade oposta, também vai ser uma altura. O cruzamento dessas alturas é o baricentro. Qual é a importância do baricentro? Primeiro, vamos lembrar quais são as características de um baricentro. Baricentro. O baricentro, quando a gente fala do baricentro no contexto de um triângulo equilátero, esse baricentro ele vai dividir a altura do triângulo equilátero em uma proporção. Essa proporção é de 2:3. Então, ó, essa primeira etapa aqui é 2/3 da altura. E esse pedaço aqui é 1/3 da altura do meu triângulo equilátero. Vamos voltar para o nosso desenho. Depois que a gente sabe disso, essa distância do centro até a extremidade é 2/3 do baricentro. Do triângulo equilátero. A gente sabe o lado é 60. Então, a gente descobriu quanto que vale o x. Portanto, o x é igual a 2/3 da altura do triângulo equilátero. Lembre-se, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Podemos cortar esse 2 com esse 2. O L, que é a medida do lado do triângulo, vale 60. Raiz de 3, o exercício pediu para usar 1,7 dividido por 3. Vai ficar 60 por 3, 20, vezes 1,7, 34 centímetros. Então, o x vale 34 centímetros. Com isso, qual que é a conclusão que a gente tem? A pergunta, lembre-se, a pergunta do exercício era quanto que vale o raio? Qual que é a conclusão que a gente chegou? Que o raio é o x mais 30 mais 10. Porque lembre-se, raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então, ó, o raio, nesse caso, é 10 mais 30 mais x. O raio vai ser 40 mais 34. O raio é 74 centímetros. Isso nos dá a alternativa C. Fiquem de olho. Enem adora baricentro. Tem vários exercícios ao longo dos anos que caiu envolvendo baricentro. Muito importante essa dica, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para assistir as outras séries de vídeos que a gente vai produzir. Até a próxima!